Olá pessoal, meu nome é Ana. Antes de falar da preleção, qual vai ser o nosso tema de hoje, eu queria pedir para que todos, em primeiro lugar, possamos fechar os nossos olhos, nos ligarmos ao nosso mentor espiritual, agradecendo a ele por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui agora, nesse momento, fazendo essa ligação espiritual. Nos ligamos também a Maria, nossa mãe querida, mãe de Jesus, pedindo para que ela possa dulcificar o nosso coração, nos trazendo muito amor, amor por nós, amor pelos nossos irmãos. E Maria também nos leva a Jesus, o nosso mestre, e a ele agradecemos a oportunidade de termos o nosso evangelho no dia de hoje, para a sua leitura, para a sua reflexão, para o nosso aprendizado. E também vamos nos ligar a Deus, nosso Pai, Criador de tudo, de todos, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui nesta vida, na oportunidade de estarmos aqui reencarnados, nesse momento de podermos estar caminhando na nossa estrada espiritual. E vamos agradecer a todos esses irmãos com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja aqui conosco hoje e sempre. O tema da nossa preleção de hoje é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título O Cristo Consolador. Nós temos 3 itens nesse capítulo, que é o jugo leve, o Consolador prometido e instruções do Espírito, o advento do Espírito da Verdade. Em primeiro lugar, eu vou falar o que é jugo. Jugo eram arreios que atrelavam os bois. É uma coisa assim pesada que dificultava assim o movimento, né? O peso que tinha esse material quando se colocava nos bois. Era uma peça de madeira. E Jesus vem logo no início assim deste capítulo e fala uma frase muito bonita, me dá licença que eu vou ler para vocês. Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento, e vos achai carregados, eu vos aliviarei. Meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu sou o repouso para vossas almas. Quando Jesus fala essa frase tão linda para a gente, dizendo que o jugo dele é leve, que ele vai nos auxiliar, que ele vai nos ajudar, quando a gente tem fé dentro do nosso coração, a gente entende isso como um presente, porque a gente sabe que a gente pode contar com Jesus. A gente acredita, a gente sabe que a gente pode procurar Ele na hora que precisar, porque a gente vai ter o apoio necessário para podermos passar por tudo que temos que passar. E também acreditamos que necessitamos estar aqui nesse momento, passando por tudo que estamos passando, porque de algo temos que aprender em relação a tudo isso que temos que vivenciar na nossa vida. Ele diz pra gente, o meu jugo é leve, que quer dizer, vamos seguir as leis de Deus, vamos seguir aquilo que meu Pai ensina, que eu vim trazer para vocês através do meu exemplo. Trazer sobre a caridade, sobre a fraternidade, sobre o perdão, sobre o amor, tantas coisas que Jesus nos trouxe e trouxe para dentro do nosso coração. Isso é o mais puro amor de um irmão como ele, para trazer para nós e fala, é leve o jugo, não quer dizer que vai ser fácil, mas ele é leve porque vocês têm que ter a fé necessária para acreditar que somos capazes de passar por tudo que temos que passar. Porque vocês imaginam, quem não tem fé, como é que faz
para conseguir ter aquela paz dentro de si? Como consegue fazer com que tenha alívio das suas dores? Eu vi um filme, que agora me desculpa, eu não me recordo o nome, que existiam duas policiais tratando do mesmo assunto, sobre um caso muito sério, sobre ataque às mulheres. Uma era religiosa e a outra não acreditava em nada. Aí a que acreditava em alguma coisa, que acreditava em Jesus, principalmente em Deus, chegou para ela e falou o seguinte: se eu não tivesse Deus dentro do meu coração, eu não sei como eu conseguiria vivenciar esse caso do jeito que é. Eu não sei como eu poderia ter a capacidade de ter equilíbrio, de acreditar que existe uma coisa chamada justiça, em acreditar que às vezes as pessoas passam por certas situações porque necessitam, às vezes, desses momentos para trabalhar o seu crescimento espiritual, para trabalhar inclusive até a sua própria fé. É um caso muito difícil e eu preciso da minha fé, eu preciso ter um local, um momento que eu possa me dirigir a Deus para poder me equilibrar, para poder seguir em frente, nesse caso que tanto me abala. Então você vê qual é a diferença de quando a gente tem essa fé interna, quando a gente tem esse poder de tentarmos dentro da nossa pequenez, chegar e falar: Deus, seja feita a sua vontade, está na sua mão. E nem sempre a gente consegue isso, porque a nossa fé, ela vai e volta. Infelizmente, a gente ainda tem esses percalços dentro da nossa fé. E Jesus também disse assim: se me amais, guarda os meus mandamentos. Pedirei para o meu Pai lhes mandar o Consolador, que virá através do Espírito da Verdade. Jesus promete esse Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não tem condições de conhecê-lo, talvez, porque não estamos ainda preparados para talvez entender ele na sua essência, na sua grandeza. Mas ele vem trazer o complemento daquilo tudo que Jesus disse e auxiliar a todos nós a entendermos o significado de tudo que Jesus nos trouxe. O Espiritismo vem e fala assim pra gente: abre os olhos e ouvidos, porque o que você tem que entender está aqui. Ele fala tudo muito direto, muito limpo, muito claro. Cristo disse: bem-aventurados aqueles que sofrem. Mas como entender se a gente não sabe por que sofre? Se você acha que você vem para esse mundo e que você vive só nesse mundo agora, nesse momento, e acontece alguma coisa que faça você sofrer, você passa por situações difíceis, uma perda de um ente querido, uma mãe perder um filho, qualquer coisa, como essas todas que estamos passando nesse momento agora da Covid e tudo mais. Se você não acredita que existe um porquê desse sofrimento, ou se você não acredita que existe algo, um futuro, como que você vai conseguir ter equilíbrio? Ou, se você não acredita que exista isso, por que que você vai se importar com o seu irmão que passa fome? Você quer vivenciar o seu dia hoje. Você quer viver sua vida. Você quer aproveitar. Você não está pensando no amanhã, porque não existe amanhã para você. Só que Jesus disse que existia esse amanhã, que existia esse futuro. E vai depender do que a gente fizer aqui, agora, nesse momento, é que a gente vai ter essa entrada nesse futuro, nesse mundo espiritual que existe. E esse Espírito da Verdade veio comprovar que existe esse mundo, que existe a justiça de Deus, que temos que aprender a aceitar as coisas que a gente está passando agora, com amor, com fé, com resignação, porque Ele traz para a gente o conhecimento de todas as coisas. Ele explica de onde a gente vem, por que que a gente está aqui, para onde a gente vai. Ele responde várias perguntas.
coisas que às vezes a gente não tinha entendimento. Por que aquele irmão sofre tanto na beira daquela rua, passando fome, passando sede, e aquele outro irmão está numa casa enorme, tendo tudo para comer, as melhores bebidas, o maior conforto? Por que essa diferença tão cruel entre os seres humanos? Jesus nos disse, Deus nos faz acreditar que temos que passar por as coisas que temos que passar. Não que a gente vai ver aquilo e falar, nossa, aquele irmão está na rua porque ele veio nesse mundo para passar por isso, porque ele fez alguma outra coisa e precisa passar. Não, ele pode ter isso, a gente não sabe. Mas isso não quer dizer que a gente tem que virar os olhos para ele e não lhe dar um prato de comida, não lhe falar um oi, conversar com ele, dar-lhe uma água. Isso não significa que a gente tem que vetar os nossos olhos para essas coisas. E nem também significa que aqueles irmãos que têm muito dinheiro também são pessoas ruins. Existem pessoas que utilizam a sua fortuna de forma correta, não só para si mesmo, mas para o próximo, para auxiliar o próximo, para ajudar o próximo, para fazer o bem, para fazer a caridade. E isso é muito importante. O Espiritismo vem nos dizer e vem lembrar aquelas pessoas que não acreditam em nada, que acima de tudo, gente, existe um Deus bom, o nosso Pai, que cuida da gente desde que a gente nasce, que cuida de uma plantinha, desde a hora que a sua semente vai germinar, que levanta as ondas do mar, que faz os pássaros voar. Um Deus que é criador de tudo, inclusive de nós. E temos a sua essência dentro do nosso coração. E por isso somos seus filhos. Mas aqueles homens que não acreditam e que se desviam dos seus caminhos e vão por estradas largas e tortuosas, esses, Deus sabe que algum dia vão também estar numa estrada do caminho reto. Jesus veio nos dizer que a morte não existe e que precisamos aproveitar a oportunidade que o Espiritismo nos dá de receber essas mensagens, de receber esse auxílio dos amigos desencarnados que nos auxiliam através de reflexões, de mensagens, de livros, de tantas formas. E que a gente acredite, existe a vida após a morte. Precisamos fazer o melhor que podemos hoje. Por isso que o Espiritismo vem e fala para a gente com tudo, com toda a certeza. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. A necessidade de nos olhar, de nos amar e de amar ao próximo. Porque que a gente percebe, gente, com toda a naturalidade do mundo, que quando a gente começa a cuidar de nós mesmos, que a gente fica bem, que a gente cuida do nosso corpo, que a gente cuida do nosso espírito, que a gente está nesse caminho da caridade, dessa felicidade interna que a gente só consegue através da nossa fé. A gente percebe que um complemento dessa felicidade é ver aquele irmão que está do nosso lado também feliz. Então a gente começa a amar a todos. E até aqueles irmãos que são mais difíceis da gente poder ter contato, que são mais difíceis da gente conseguir o perdão, conseguir ter algum relacionamento, a gente consegue pelo menos não desejar o mal. A gente consegue, sabe o quê? Vibrar por ele, rezar por ele. E aí isso vai passar. Isso vai acalmar e serenar o nosso coração. Esse amor é o amor que Deus quer de nós. E instruir por quê? Porque instruir é o alimento da alma. Instruir é a gente aprender. Instruir é a gente crescer.
Instruir é a gente também auxiliar os outros como fomos auxiliados quando começamos a querer aprender. E quando a gente tem todas essas coisas, todas essas ferramentas junto conosco, com certeza o nosso fardo é mais leve. Porque a gente entende, porque a gente sabe, porque a gente aceita. Essa é a razão do Espiritismo nos mostrar o porquê de tantas provações. E sem estar revoltado, sem querer falar coisas absurdas, mas simplesmente ter um certo entendimento e uma certa paz no coração que faz a gente, me ajuda, meu Pai. Que essa é a outra ferramenta que temos para podermos passar por tudo, a oração. O Cristo Consolador nos ensinou isso. Jesus mostrava o tempo inteiro. Quantas vezes Jesus se isolava e orava, pedindo, Pai, me ajuda, estou passando por essa provação agora. Será que eu sou forte o bastante? Eu preciso do seu apoio, eu preciso de ajuda desses meus irmãos espirituais que vão estar do meu lado, me ajudando, me auxiliando. Eu preciso, a oração, gente. A oração é a maior ferramenta que a gente tem para conversar com Deus, para podermos abrir o nosso coração, para podermos pedir forças para carregar tudo aquilo que precisamos carregar. E quando a gente divide com Ele, esse jogo fica muito mais leve. Então, a gente precisa entender que o Espiritismo faz a gente olhar muitas coisas. Então, que a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar os nossos vícios, o nosso orgulho, trabalhar a nossa humildade, o nosso auto-amor. Isso é importante, porque quando a gente começa a trabalhar dentro de nós, é uma mudança tão radical na vida da gente, porque a fé ganha um fortalecimento e os problemas não vão deixar de existir, mas a gente vai encará-los de uma forma diferente. A gente vai criar uma força dentro de nós que vai dar outro ânimo, outro fôlego para que a gente passe por todas as coisas. Jesus falou, eu sou um médico das almas. E os remédios que Ele nos trouxe para ajudarmos a passar por tudo que temos que passar nessa vida é a fé e a oração. Converse com Deus, converse com Jesus. Abra o coração. Eles nos escutam, eles nos ajudam, eles nos intuem, o nosso anjo de guarda nos intui o tempo inteiro. Eles estão lá esperando só a gente perguntar, só a gente chamar, só a gente orar, só a gente acreditar. Nada é fácil. A gente sabe que hoje a gente vive num planeta de provas e expiações. As dificuldades vão existir. Mesmo com as nossas transformações, tem coisas que temos que passar. Isso é a lei. Ação e reação. Não sabemos que talvez não fizemos nessa vida, mas fizemos em outras. Só que a forma como a gente encara tudo isso vai depender exatamente da força da nossa fé. Então que usemos desse Cristo Consolador, que usemos esse Espírito da verdade que nos traz tantas coisas lindas nesse Evangelho que Jesus nos trouxe. Utilizemos esse Evangelho para harmonizar o nosso lar, para nos harmonizar. Conversemos com Jesus, mostramos para Ele as nossas falhas, as nossas dificuldades. Deus sabe que aquele irmão que está lá atrás, talvez numa cadeia, que fez coisas absurdas, Deus sabe
que esse irmão um dia vai estar ao seu lado. O caminho dele pode ser mais longo que o nosso, mas nós não sabemos que estrada estamos vindo de tudo que fizemos. Não podemos julgar. Mas Deus sabe que todos nós estamos tentando nesse caminho. Ele conhece a gente. Ele conhece cada filho. Ele conhece cada semente. Ele conhece cada pedacinho de tudo. Porque Ele é o Criador. Então utilizemos dessa fé e da oração para podermos chegar mais perto de Jesus, nos melhorando, nos auxiliando e principalmente auxiliando os nossos irmãos. Então, através do poder dessa fé que eu falei, dessa oração, que agora a gente vai pegar os nossos melhores sentimentos que temos dentro do nosso coração e vamos transformá-los em vibração. E vamos vibrando com todo o nosso amor e carinho pelo bem universal. Vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, que nesse momento passa por tantas dificuldades, por tantas provações. Vamos vibrando pelos países que possam estar em guerras, pelos irmãos que estão sofrendo nessas guerras. Vamos vibrando pelos irmãos que sofrem ainda devido à Covid. Vamos vibrando por todos os irmãos que sofrem em algum local deste grande planeta, que eles possam receber essa energia de paz e amor dentro de seus corações. Vamos vibrando pelo nosso país, vibrando para que possamos ter equilíbrio, que possamos nos respeitar, que podemos respeitar o nosso irmão, vibrando por todos os governantes para que eles possam pensar mais na coletividade, em todos aqueles que tanto necessitam. Vamos vibrando pelo nosso espiritismo, vibrando pela nossa aliança espírita, por todas as casas a ela ligadas, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que sofrem, pelos idosos, pelas crianças, pelos jovens, pelos irmãos que se encontram em clínicas psiquiátricas, em cadeias, que todos eles possam receber essa energia agora dentro dos seus corações, lhe trazendo bastante paz e esperança. Vamos também vibrando por nós, pelo nosso lar, pela nossa casa, pelos nossos familiares. Vamos agora imaginando Jesus adentrando no nosso lar, trazendo com aquele seu sorriso toda a sua paz, todo o seu conforto para dentro do nosso lar. Vamos vibrando pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, por aquelas pessoas que temos mais dificuldades. Vamos pedir perdão e vamos pedir também a Deus para que possamos ser perdoados. E vamos deixando uma vibração muito especial na mão de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre, para que possa ser levada aonde for mais necessário. E com a paz de Jesus, eu digo graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada.